nós vamos conversar com o escritor maranhense Natinho Costa Fênix, autor das Aventuras de uma Gotinha d'Água. Natinho, como é que foi sua trajetória como escritor de literatura infantil? Eu nasci em Carnobeiras, município de Aranhoses, no delta do Parnaíba. Quando criança, eu via muitas histórias de africanidade contadas pela minha mãe. A minha mãe era contadora de histórias nos terreiros de Carnobeiras. Terreiro, você sabe, é aquela extensão de terras que fica na frente da porta da gente. Então, numa época em que não havia internet, não havia Face, não havia WhatsApp, se ouvia histórias de africanidade. E todo mundo, a vizinhança, levava o seu banquinho, colocava em círculo para ouvir a minha mãe contando as histórias de africanidade. Então é isso. E eu, sentado no colo de minha mãe, eu me deliciava. Me deliciava com aquelas histórias de africanidade. Depois ela encomendava o chamado romance de cordel. Quando vinha alguém para a cidade, ela encomendava. Traz o cordel, Princesa da Pedra Fina, Rosamunde, os 3 conselhos da sorte. Então ela tinha, quando chegava a encomenda, os cordéis, ela tinha aquele cuidado de decorar e jogar uma musiquinha em cima do cordel. E aquilo chamava a atenção dos ouvintes, né, que apreciavam as histórias da Dona Pitu, como era conhecida. Tipo assim, no reino da Pedra Fina, no palacete real, havia uma princesa misteriosa, encantada. E aí ela ia cantando até o final do romance, do enredo, né? Ela sempre contava e cantava essas histórias de cordel. Bom, quando eu vim para São Luís, a nossa família veio para São Luís, eu tinha 6 anos de idade. Eu sou muito emotiva. E quando eu cheguei em São Luís, eu pedia muito histórias infantis. E, na verdade, quem me incentivou nesse sentido, além de minha mãe, aqui em São Luís, foi meu irmão, que trabalhava em casa de branco, como se chamava na época, né, casa de médico, tal. Ele era jardineiro, tomava conta da casa dos brancos. E aquelas revistas, aqueles livros que os filhos já tinham lido, e sempre meu irmão tinha cuidado de pedir. E foi através de Walt Disney, o famoso almanaque Disney, Zé Carioca, Tio Patinhas, Pato Donald, que eu aprendi a gostar mais ainda desse universo da literatura infantil. Você escrever para o adulto um ensaio é uma coisa. Agora, escrever para a criança precisa ter muito cuidado. O público infantil é bem mais exigente. Porque você vai jogar uma ideia, uma lição de moral, uma lição de ética na cabecinha da criança, e aquilo vai ficar para sempre, né? Então, a pedido de meu filho, eu resolvi contar as aventuras de uma gotinha d'água, que é uma gotinha que nasce no ribeirinho e ela tem que correr em busca dos seus ideais, né? A inquietude do ser, no caso, né? Então ela sai do ribeirinho e ganha o oceano. Ao chegar no oceano, ela vai perceber que a vida no oceano é sério, não é brincadeira. Existe a cadeia alimentar e ela vai ser perseguida. Então, o livro As Aventuras de uma Gotinha d'Água aborda a inquietude do ser, o sonho, correr atrás do sonho, idealizar, realizar, né? E eu só tive coragem de publicá-lo no ano de 2014. Então, esse ano eu concretizei o novo projeto de lançar o gatinho que não sabia miar.
que será lançado agora, sábado, dia 30, às 9 horas, na Livraria Vozes, na Rua do Sol. Existe uma diferença entre escrever para um adulto e escrever para uma criança? Sim, sim, com certeza. A criança fala, usa a verdade, né? A criança não vai tocar no meu ombro e dizer: parabéns, Natinho. Parabéns, Natinho. O teu livro está bom, mas está precisando isso, aquilo. Você melhorar o texto, melhorar as ilustrações, né? Melhorar essa questão da mensagem que você está passando. A criança não vai dizer isso. Ela simplesmente vai dizer gostei, mas ela também vai ser muito sincera. Ela vai dizer não gostei e acabou a história. A criança não usa de falsidade, entre aspas, né? De falsidade. Não é querendo dizer que o adulto faça isto. É que a leitura é destinada para o adulto, ela é mais em tom de ensaio, né? Você vai escrever em tom de curiosidades, um enriquecimento cultural, informativo, né? A criança também, mas você vai ter que usar a linguagem da criança. Quando alguém me convida para fazer um encontro com as crianças, eu tenho que deixar a linguagem universitária e me comparar a uma criança, né? E usar a linguagem da criança. Naquele momento eu deixo de ser o Natinho Costa de 52 anos para ser um Natinho de 6, 7 ou 8 anos. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao se dedicar ao universo infantil. Cuidado com o que você vai dizer, cuidado com a mensagem que você vai passar, porque vai ser uma coisa que vai ficar para sempre. Imagina mais tarde a criança com 20, 30, 40 anos dizer: olha, quando eu era criança eu li um livro que chamava O Gatinho que Não Sabia Miar, de Natinho Costa. Meu Deus do céu, isso aí é tudo de bom. Mas ela vai relembrar o que o livrinho passava de mensagem, né? Então isso requer muito cuidado. Eu costumo dizer que o público infantil ele é muito exigente, porque a literatura infantil é a porta de entrada para todas as literaturas. Como é que a literatura infantil pode tratar de temas um pouco mais difíceis, como crianças deficientes, inclusão social? Eu cheguei à conclusão de que era hora de eu mostrar um trabalho dedicado a esse público, né? Eu acho que vai cativar, né, de certa forma. O material ainda é um pouco escasso, poucos se dedicam. Aliás, eu quero lembrar um nome de uma projeção bem interessante na nossa literatura infantil, que é a Charlene Serra. Não sei se você conhece. Ela é pioneira nesse tipo de material infanto-juvenil. Ela lançou uma coleção de 4 volumes recentemente, dedicada a esse público, né? Os chamados mudos, né? A gente não pode chamar surdo mudo. Então, quando você vê o livro nas mãos do leitor, principalmente da criança, como é o meu caso, o caso da gente que se dedica a Charlene Serra, Lenita Estrela de Sá e outros mais, né? Meu Deus, aquilo é o pagamento. Então, de qualquer forma, a gente está contribuindo, né, com ou para a formação desse leitor. Tem sempre uma lição de vida, tem sempre uma lição de ética, então é prazeroso, muito prazeroso. Eu vou te contar aqui uma coisa em particular. Certa vez um amigo chegou com um monte de livros, todo mundo que me conhece sabe que onde eu vejo livro velho, rasgado no lixo, eu junto para reformar, eu vou na gráfica, eu mando limpar, mando encadernar.
E um amigo chegou e disse, Natinho, eu trouxe um bocado de livro velho para você. Mas o que me chamou a atenção é que eu achei um livro teu também jogado no lixo. Meu Deus, eu morri de felicidade, né? Quando ele me falou isso, me mostrou o livro, que tinha encontrado o livro, ele esteve na casa de alguém. Então alguém leu, ele foi acessível. A Lígia Bojunga Nunes, que se dedica há muito tempo, né? Ela é até prêmio Jabuti, né? Ela disse certa vez que ao chegar numa biblioteca, ela vê os livros tudo arrumadinho, tudo em ordem, ela vai ficar triste. Mas se ela chegar numa biblioteca e ver os livros tudo arrumado, desarrumado, rabiscado, né? Rasurado, ela vai morrer de felicidade, porque alguém leu, alguém teve acesso, né? Então isso aqui é o prazeroso para a gente. A gente não vai escrever para a gente escreve, a gente se dedica para um público, né? Esse público que vai ser a porta de entrada para todas as literaturas, que é o público infantil. Natinho, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. A gente fica muito feliz com a sua entrevista. Isso. Prazer é todo meu. Ai, sou muito emotiva. Foi uma felicidade imensa, imensa estar aqui. Quando eu cheguei na Livraria Leitura, no Maranhão Novo, eu havia me confundido. Meu Deus do céu, eu vou perder a entrevista, não pode. É o meu momento de fama. Então, eu que agradeço de corpo e alma, de coração. E a gente espera ver os seus livros não só nas estantes, mas circulando por toda a cidade. Muito obrigada. Se você convive com alguma criança, que tal escolher algum desses livros que falamos hoje e ler para esse baixinho? Se não tiver, não tem problema, leia você mesmo. Afinal de contas, é sempre bom relembrar a infância, né? O Entre Letras fica por aqui, mas não esqueça de continuar acompanhando a TV UFMA no canal 54.1, na TVN no canal 16 e pela internet na plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. E até mais! Boneca de pano é gente, sapuco de milho é gente.